Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rcast, o podcast oficial do R0. A gente está aqui hoje fazendo essa sequência de gravações no Congresso Mineiro de Acadêmicos de Medicina e a gente está com muitos convidados muito especiais que já passaram pelo palco aqui do evento. Meu nome é Lisa, eu sou psiquiatra e fundadora do R0 e o nosso objetivo com o Rcast é ser uma dose semanal de inspiração para todos vocês. Além disso, eu estou aqui com a Laura, que é da organização do evento, acadêmica de medicina, e vai me ajudar a conduzir esse bate-papo super especial com uma convidada muito legal que está aqui com a gente hoje. Oi, pessoal, meu nome é Laura, eu ainda sou acadêmica, estou no 12º período da Faculdade de Medicina da Univasso, né? Atualmente mudou o nome, agora é AFA Ipatinga, mas a antiga Univasso. É um prazer estar aqui hoje com a Lisa, que eu admiro muito desde o ano passado, assim, aprendi a admirar mais ainda pela pessoa que você pela parceira também do evento, e assim, não só do evento, né, parceria que você vê que, sim, transformou em pessoal também. Muito feliz de participar hoje do podcast e quero tirar várias dúvidas aqui. E a nossa convidada mais que especial acabou de sair do palco do Congresso. Demorou um tiquinho, porque tinha muita gente pedindo foto ali, porque é realmente uma pessoa muito querida, tanto nas redes sociais como fora delas. Eu tô aqui com a Luísa Leão, atualmente cirurgiã plástica. Se vocês não conhecem, você ainda não faz parte dos quase 200 mil seguidores e íntimos da Além da Cicatriz. Muito obrigada, Luísa, pela sua presença aqui hoje. Obrigada, gente. Obrigada, Lisa, pelo convite. É um prazer. Quero parabenizar pelo projeto que você tem, que é muito bacana. Eu acho que é muito importante, né? Quem dera eu, na época de acadêmica, ter esse projeto, né? Porque a gente realmente se forma, assim, perdidos, a gente não sabe o que a gente quer direito. Então, eu acho que o R0, ele realmente traz, assim, muito mais segurança para o acadêmico na hora de escolher, né, o futuro dele. Então, é muito bacana. Parabéns. Muito obrigada. E Lu, começando do começo, né? A jornada até ser cirurgiã plástica, eu tenho certeza que foi uma jornada árdua, de 2 residências, de muitas abdicações, muitas escolhas difíceis. E eu queria que você contasse um pouquinho de onde você veio, de qual faculdade você fez, o processo decisório pela cirurgia geral e depois pela cirurgia plástica. Então, eu sou de BH mesmo, nascida e criada. E, eu sou uma pessoa muito apegada à minha família. Então, muito apegada à minha mãe, ao meu pai, minhas irmãs, assim, são tudo pra mim mesmo. E eu nunca imaginei que eu faria faculdade fora de Belo Horizonte, sabe. Eu sempre quis ser cirurgiã plástica, desde pequena eu já falava isso, eu pequenininha falava isso: "Eu vou ser cirurgiã plástica", muito por influência do meu pai, que é cirurgião plástico, minha grande inspiração. Então, eu sempre tive isso dentro de mim: "Vou fazer medicina e vou ser cirurgiã plástica". E aí, na época, né, do vestibular, era super concorrido, né, eu acho que hoje ainda é, mas na época era ainda mais, né, na época que a gente fez vestibular. E aí eu tinha aquela coisa de vou ficar, em Belo Horizonte, porque minha família tá aqui, eu realmente não queria me mudar. E aí, o meu primeiro ano, né, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, então tentando vestibular pela primeira vez, eu tentei só ciências médicas e o UFMG, queria muito a UFMG, e acabei não passando em nenhuma das 2. Foram as 2 únicas provas que eu fiz, não passei, e aí fiz um ano de cursinho. E aí nesse ano de cursinho foi um ano de muito crescimento, assim, sabe, que eu realmente aprendi a estudar, que realmente eu entendi sabe, o meu propósito ali. Então, nesse ano de cursinho eu resolvi abrir o leque, porque foi um ano muito sofrido também, né, não é fácil. Então eu falei: "Não, eu vou tentar mais provas, porque se eu ficar tentando só aqui, talvez eu não passe de novo", né, vinha todos aqueles medos. E aí eu falei: "Bom, vou fazer prova só onde eu realmente faria faculdade". Então pesquisei as faculdades que fossem tradicionais e tudo mais, e acabou que eu fiz, eh, a PUC abriu naquele ano, no meio do ano, se eu não me engano, Foi. abriu essa primeira turma da PUC, eu falei: "Bom, vou tentar a PUC",
Porque é uma faculdade, por mais que fosse a primeira turma, era uma faculdade tradicional também, né? Era em Betim, então eu poderia ir e voltar para casa todos os dias. E tentei, e fui pesquisando, resolvi tentar Barbacena também. Porque eu via muita gente falando muito bem de Barbacena, e era uma faculdade já muito tradicional e tudo, e não era longe de BH, né? Aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer. E eu nunca pensei que eu ia passar justamente lá. E eu lembro que no dia da prova, parecia que eu tava iluminada, assim. Eu falei, eu fui muito bem nessa prova. Eu saí da prova assim, eu fui muito bem. Porque eu sabia que eu sabia, sabe? Foi a única prova que isso aconteceu, que eu não tava nervosa. Eu acho que de tanto, tipo assim, Barbacena. Tipo assim, não é que eu quero muito ir pra lá, sabe? Então acho que foi isso, meio que um conjunto de fatores, assim, que no dia da prova eu tava iluminada. E eu realmente passei super bem lá em Barbacena. E aí, e fiquei de excedente tanto nas ciências médicas quanto na PUC, pertinho, assim, de passar, sabe? E aí, passei em Barbacena, falei, não, lógico, eu fiquei super feliz, vou, mas com aquele medinho, assim, tipo, ai, vou sair de casa, tudo. E aí eu lembro que eu até ficava ligando na PUC, porque eu tava muito perto pra ver se, sabe, já iam chamar e tudo mais. Aí acabou que não me chamaram, eu fui pra Barbacena. E aí eu apaixonei com a faculdade, assim, apaixonei a turma, a faculdade, tudo, sabe? Eu falei, meu Deus, eu quero ficar nesse lugar. Aí a PUC me chamou na semana seguinte. E aí eu falei, beleza, não vou mais. E foi assim, meu pai não entendeu nada, tipo, minha mãe ficou, por quê? E eu assim, gente, eu quero ficar em Barbacena, é Barbacena que eu vou fazer. E realmente fiquei. E aí tinha aquela questão de fazer prova de transferência para ciências médicas, né? Porque aí eu fui para Barbacena assim, não, qualquer coisa eu faço a prova e tal de transferência. E meu pai queria muito que eu fizesse a prova de transferência para lá. Aí, quando foi. Aí eu fui vivendo Barbacena e eu assim, o ano inteiro assim, gente, eu não vou fazer essa prova, eu não quero fazer essa prova, eu quero ficar aqui. E aí acabou que eu nem fiz a prova. Então, fiquei em Barbacena e foi a melhor escolha. Porque eu acho que eu cresci muito como pessoa, né? Ter ficado longe, não foi tão longe assim, mas, né, ter morado sozinha ali naquele período, ter vivido, porque a gente ali era uma família, sabe? Pensa você, acadêmica, né? Eu acho que você talvez viva isso, né? Aham, Lá em Ipatinga, né? aham. É, todo mundo muito unido, assim, era um bando de acadêmico de medicinas morando sozinho na faculdade de medicina, então era muito gostoso, sabe? Eu fiz amizades, assim, muito especiais na faculdade, que eu tenho até hoje. Então, a faculdade eu lembro, assim, com muito, muito carinho mesmo, porque foi uma época muito, muito boa, muito. Então, eu sou muito feliz de ter feito Barbacena. Encontrei aqui alguns acadêmicos de Barbacena e é muito legal, até hoje, quando eu encontro alguém que formou lá, eu falo, nossa, Barbacena, tu é de Barbacena também e tal. E a gente já vira melhores amigos ali naquele momento, sabe? Então, foi muito bom mesmo. E aí, é, bom, entrei na faculdade já querendo cirurgia plástica, mas eu quis entrar meio que de coração aberto, assim, se eu gostar de alguma outra coisa, eu vou fazer essa outra coisa, né? Mas não teve jeito, assim, vai passando os períodos e eu era muito prática. Eu sempre fui muito objetiva, sabe? Eu não gostava de ficar meio que, sabe, confabulando demais com as coisas. Eu gostava de tudo assim, ó, é isso. Eu gostava muito de pôr a mão nas coisas. Então, aquelas aulas ali de técnica cirúrgica, fazer sutura, então tudo aquilo eu gostava. E a parte clínica eu já não me enchia tanto os olhos. Então eu falei, não, tem que ser cirurgia mesmo. Acho que é para isso mesmo que eu tô fazendo medicina e tudo. E aí, dentro da cirurgia, né? Sempre a que me encantou mais foi a cirurgia plástica, não teve jeito. Claro que muita influência do meu pai, mas realmente, assim, é o que eu mais sinto, sabe? Os olhos brilham mesmo. Então, foi isso. E aí, eu fiz, então, aí no sexto ano, né? Começa aquela coisa de, prova de residência, tudo. Fui uma acadêmica do sexto ano muito ansiosa com prova, muito insegura, muito achando que não ia dar, sabe? Aquela coisa, o internato que fica todo mundo falando só sobre isso, os colegas perguntando quantas questões você fez de tal matéria e o cursinho, aí você vê todo mundo ali no cursinho meio desesperado, aí você começa a desesperar também. Eu vivi todas essas fases também. Não é como se, nossa, eu era super segura, sabe? Não, não era. Eu era justamente o contrário, insegura. Mas, assim, consegui ali no meio do caminho encontrar uma maneira de estudar direito para a prova de residência. E eu, graças a Deus, passei
né, no final do ano. Fiz as provas que eu queria ficar aqui em Minas, fiz só as provas de Minas Gerais, prestei a prova para cirurgia plástica, né, que tem que fazer antes da plástica, já querendo plástica, fui fazer a cirurgia geral. E aí acabei passando no Hospital das Clínicas da UFMG, foi onde eu fiz a minha residência de cirurgia geral. E aí, no meu ano, a cirurgia geral, ela antes durava 2 anos, a residência, né? E aí, no ano que eu fiz a prova, eles resolveram mudar. Ninguém entende por que eles fizeram isso, né? Mas tipo, mudou. E aí, você tinha a opção de fazer 2 anos ou 3 anos. Aí, 2 anos, eles mudaram o nome, era área cirúrgica básica, eu acho que chamava. E 3 anos, cirurgia geral. E aí, a diferença era que você, com 2 anos, poderia já prestar a prova para outra subespecialidade e entrar nessa outra sub, caso você passasse, mas você não sairia da residência com o título, né, de cirurgião geral. E para você sair da residência com o título, teria que fazer 3 anos. Essa era a diferença. E aí foi uma questão também para mim. Não foi, sabe, uma decisão, não, vou fazer 2 anos e pronto. Foi uma questão porque eu fiquei pensando, poxa, e se eu não passar, eu vou ficar ali num limbo, sabe? Mas eu refleti muito sobre aquilo e eu queria muito, eu já tinha muita certeza que eu ia fazer cirurgia plástica. E aí eu pensei, eu vou fazer 2 anos, sabe? Porque eu realmente conversei com muita gente, com muitos cirurgiões gerais, inclusive, e eles falaram: não sei se tem muito sentido você fazer um 3º ano de cirurgia geral. A gente nem sabe o que eles vão colocar nesse 3º ano. Sabe, todo mundo que se formou até hoje fez 2 anos de cirurgia geral e são bons profissionais. Por que com você, só porque mudou agora, vai ser diferente, entendeu? Então, porque eu tinha muito essa questão, tipo assim, se eu não for boa porque eu não fiz um ano, né? Mas aí eu acabei optando, então, por fazer os 2 anos de cirurgia geral. E aí eu passei lá no Hospital das Clínicas da UFMG, que não era a minha primeira opção na época. Na época, a minha primeira opção era o Júlia Kubitschek, e eu nem sei direito por que que era. Eu acho que de ouvir pessoal falar, mas não tinha um R0, né, pra mim. Então, eu realmente não tinha muita noção, assim, dos hospitais, e meio que ia pelo que a galera tava falando. E aí eu coloquei, na época era o PSU, a prova, e aí eu coloquei, você colocava a ordem de preferência, né, na prova. E aí eu coloquei o Júlia primeiro, HC em segundo, se eu não me engano. E aí acabou que quando saiu a lista, eu fui chamada no HC. Aí fiquei super feliz, poxa, eu tinha passado, né? Falei, não, beleza, eu vou pro HC e tal. E aí, com a lista rodando, eu vi que eu ia ser chamada pro Júlia depois. Aí que eu fui realmente, nossa, deixa eu pesquisar, deixa eu conversar com as pessoas, né? Eu já deveria ter feito isso antes, né? Claro, conversado com as pessoas dos hospitais, com os residentes dos hospitais para saber, mas eu não tinha feito isso. E aí, quando eu vi que eu ia ser chamada no Júlia, eu fui realmente conversar. Então, conversei com residentes do Júlia e conversei com residentes do HC. E a residente que eu conversei do Júlia, ela falou assim: eu não acho tão bom assim, é muito longe, sabe? Eu tô muito cansada. Eu acho que ela realmente era uma residente cansada, meio, sabe, assim, desanimada com a residência. E no HC, o pessoal que eu conversei, todos falaram muito bem do serviço. E aí eu acabei optando, então, por ficar no HC. E foi muito bom. Claro que a residência, né, de cirurgia geral não é fácil, assim, é uma residência muito puxada mesmo. Quando eu lembro eu R1, sabe? Eu tenho vontade de me dar um abraço, assim. Nossa. Então, não foi fácil, mas eu fiquei feliz de ter escolhido o HC, porque eu acho que foi um hospital que era muito acadêmico, então não era uma tocação de serviço, sabe? Então não era aprender a operar, não era você vai virar um operador. Você vai virar uma cirurgiã. Então, o pessoal tinha ali a preocupação com a nossa formação. Então, a gente tinha a parte acadêmica, que eu acho que é importante também nessa fase. Então, eu acho que vocês que ainda não entraram e que querem saber sobre os serviços, perguntem isso. Principalmente, assim, quando eu falo de cirurgia, né, porque foi o que eu vivi. Mas tem muitos serviços que são... tem muita cirurgia, como se isso fosse o mais importante. E não é. Porque a cirurgia não é só operar, sabe? Se fosse, qualquer pessoa poderia fazer. E não é. Assim, a gente precisa fazer um pré-operatório, saber indicar e contraindicar uma cirurgia, saber conduzir esse paciente, sabe? Um pós-operatório bem feito é, assim, essencial para o sucesso de uma cirurgia. Então, não é só aquela tocação de estou operando muito. Não é isso. Porque técnica cirúrgica, qualquer um aprende, é só treinar.
É um trabalho manual ali, você vai aprender. Se você treinar, você vai aprender. Não tem segredo. Mas você ter essa consciência do paciente cirúrgico, isso que é importante para você ser cirurgião. Então, eu acho que isso é o mais importante quando você for escolher um serviço de residência. Você tem que pensar nisso. Eu tô virando um operador ou eu tô virando um cirurgião, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com algum residente, pergunte isso. Como é que é a parte acadêmica? Vocês acompanham pré-operatório? Vocês fazem pós-operatório? Vocês têm um ambulatório? Sabe? Porque ficar só operando não é legal. Não é uma. Se você achar que, nossa, tem 1 milhão de cirurgias o dia inteiro, eu fico no bloco o dia inteiro, você não vai ter uma formação completa. Operar é importante também, mas não é tudo, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Então, a dica que eu dou para quem for fazer cirurgia é essa: procurar um serviço que aborde tudo, sabe? E eu acho que o HC me deu isso, me deu muito arroz com feijão da cirurgia. E eu aprendi realmente, assim, conceitos fundamentais cirúrgicos que eu trouxe para plástica, né? Que a gente, né? Muita gente fala assim, ai, não sei para que tem que fazer cirurgia geral antes da plástica, não tem nada a ver. Eu acho que realmente não tem nada a ver. A plástica é um mundo à parte. Mas tem alguns conceitos cirúrgicos, sabe? O cirurgião plástico, ele é um cirurgião também. Então, e a gente aprende isso na cirurgia geral, sabe? Então, se portar, ter a consciência do paciente cirúrgico, saber o que é um trauma, conduzir um paciente de trauma, tudo isso vai ser importante na nossa formação. Então, eu acho que tem que ter, sim, a cirurgia geral antes da plástica. Eu acho que não dá para ser uma coisa direta. Eu acho que o cirurgião plástico seria muito menos capacitado, sabe? Se não tivesse a geral antes. Então, eu acho que é importante, sim. E Lu, uma questão que aparece muito, assim, a gente fez o café com residente lá no Congresso Carioca e tinha um cirurgião, e foi uma pergunta, assim, que volta e meia aparece lá no R0 também, que é o seguinte: a pessoa que vai fazer cirurgia geral, já sabendo a sub dentro da geral que ela quer, ela deve levar isso em consideração para escolher o lugar de fazer geral? Você fala se no hospital já tem a sub que ela... Por exemplo, você queria plástica, talvez seria melhor você estar em um lugar que te expõe mais a essas possibilidades da cirurgia plástica, por exemplo. Eu acho que, assim, eu não acho que é essencial. Porque você faz a cirurgia geral, é para você ser cirurgião geral, não é para você ser a sua subespecialidade que você ainda vai fazer, né? Então, assim, se você quer, dentro da cirurgia geral, ter um contato com a subespecialidade, você pode fazer um estágio optativo naquela especialidade, às vezes em outro hospital, ou às vezes no mesmo hospital que você tá. Eu não acho que, assim, ter a subespecialidade no hospital que você faz a cirurgia geral seja tão essencial assim. Pode ser legal, porque aí você já faz um networking com o pessoal da sub que você quer e tudo mais. Mas não acho que seja, assim, essencial, porque isso é uma coisa também, né? Às vezes, eu vejo que algumas pessoas entram na cirurgia geral muito com a cabeça da sub. E aí acaba perdendo muito da geral. E a geral é importante. Então, você tá ali na residência de geral, por mais que você não queira fazer pro resto da sua vida, você tem que aprender aquilo. Entendeu? Você não vai ser cirurgião plástico fazendo cirurgia geral. Então, assim, é aproveitar aquilo ali, sabe? É aprender o que você está fazendo. Porque é muito chato até para quem tá te ensinando, você não tá interessado. Acaba perdendo muita oportunidade ali com seus preceptores, sabe? Então, assim, eu lembro que quando eu tava na geral, por mais que eu tinha certeza que eu queria plástica, eu não ficava nem falando sobre plástica com ninguém ali, entendeu? Eu tava ali para ser a cirurgiã geral e eu ia ser, entendeu? Então, eu queria aprender, eu sabia que aquilo que eu tava aprendendo ali ia ser importante de alguma forma, algum dia na minha vida, sabe? Que ia ser importante para minha formação. Então, não é como se, não, eu não vou operar por vídeo porque eu vou ser cirurgião plástico, então eu não preciso aprender. Entendeu? Não existe isso, gente. Você é residente, você tá ali para aprender aquilo. Então, você, sabe? Você tem que fazer. Vai ter a hora que você vai entrar na sua sub e aí vai ser só aquilo. E é ótimo quando isso acontece, realmente. É tipo assim, nossa, que bom que agora eu tô na sub. Mas a gente precisa... É um processo, né? Eu acho que a nossa geração é muito imediatista. A gente tem muita pressa de tudo, né? Então, a gente já quer que tudo aconteça para ontem. Mas não é. Medicina não é assim, né? A gente precisa de tempo, a gente precisa de experiência. E de maturidade, né? Exato. Que só o tempo dá, não adianta. Exato.
E Lu, o que que você achou, assim, na sua jornada na cirurgia geral, mais desafiador? Nossa, eu acho que é muito assim, quando a gente entra numa residência, seja ela qual for, é muito diferente, né, porque você era um acadêmico, aí de repente você é um acadêmico com carimbo, e aí você é cheio de responsabilidades. Só que eu lembro que meus primeiros dias ali foram meio desesperadores, sabe, porque eu não sabia, e eu ficava assim: "Gente, eu devia saber isso e eu não sei". Eu acho que a gente entra muito assim: "Eu sou residente, agora eu tenho que saber", e a gente não sabe nada. Residente o R1 que acabou de entrar, ele não sabe nada mesmo, não sabe nada mesmo. Então, eu acho que foi o primeiro mês de residência foi muito difícil, assim, eu lembro que eu sofria, porque era muito uma autocobrança de: "Nossa, eu não sei nem evoluir o paciente no sistema, Quanto mais operar alguém. quanto mais operar alguém". E eu lembro que era tipo assim: "Ah, isso aqui, essa é a cirurgia de R1". E aí te dá um bisturi na mão e você fica assim, tipo: "O que é cirurgia de R1? Isso, eu não sei fazer nada", sabe. E aí e é isso, assim, é muito desafiador. Eu acho que o primeiro mês é um divisor de águas, assim, de você deixa de ser aquele acadêmico e você passa a ser um médico, sabe. Eu acho que é muito divisor de águas. E na cirurgia geral eu acho que, eh, é muito desafiador, assim, você ficar inteiro o tempo todo, porque é muito cansativo, sabe. Porque a gente depende. Imagina, você tá lá no hospital, aí chega uma cirurgia. A cirurgia só Deus sabe quando pode ser uma cirurgia super rápida, mas ela pode demorar, pode complicar, pode ficar tensa. Então, e aí, quando você sai da cirurgia, você ainda tem 1 milhão de coisas pra fazer. Você ainda tem 1 milhão de funções. Então, eu acho que administrar tudo era o mais difícil, sabe? E com o tempo a gente vai aprendendo. E a gente fica muito bom nisso de conseguir, sabe? Quando eu lembro, eu fico assim, meu Deus, quanta coisa eu fazia. Sabe, tanto paciente que eu via, entrava no bloco, saía, ia para pronto-socorro, atendia ficha, colocava outro no bloco, ia atender o trauma, sabe, era tanta coisa. E a gente fica muito, assim, rápido, dinâmico, assim, e eu acho que a gente, no final, acaba gostando disso. Mas é muito desafiador no início. E é ter, assim, a consciência de que se eu entrei numa cirurgia, eu não vou sair dela enquanto não acabar, porque eu tô aqui pra aprender, não é assim: "Ah, deu 7 horas da noite, gente, tchau". Não é, entendeu? Então, assim, eu lembro que eu tinha uma hora pra chegar no hospital, mas eu nunca tinha hora de sair do hospital, seja qual estágio que eu tivesse. Então, eu lembro que eu comemorei muito um dia. Nossa, eu lembro, esse dia foi muito marcante, assim. Eu já estava, eu acho que no terceiro estágio, porque lá no HC a gente dividia por estágio, eram 45 dias cada estágio. Eu acho que eu já estava, tipo, no terceiro, e aí eu saí do hospital, ainda tinha sol. Aí eu falei: "Meu Deus, eu tô saindo com sol", tipo, ainda tem muito tempo no meu dia, sabe. Eu fiquei: "Meu Deus, que alegria". E mas eu acho que, no final das contas, vale muito a pena. Sabe, todos esses desafios que a gente passa, todo esse cansaço físico, mental, no final das contas vale a pena. E Lu, nessa loucura ainda, eu queria saber um pouco como que surgiu Além da Cicatriz, em qual contexto e como que você colocava isso na sua rotina de residente? Então, o Instagram, ele veio assim, na verdade, eu sempre gostei muito de rede social. Sempre tive, desde que o Instagram começou, eu já tinha, mas eu tinha muita vergonha. Eu sou tímida, eu sou introvertida. Eu não sou uma pessoa, tipo: "Ai, gosto de aparecer, adoro", entendeu? Eu tinha vergonha. Tenho ainda, Me não sou. identifico. E aí só que eu sempre gostei muito de rede social. E aí eu sempre pensei, tipo assim: "Ah, um dia eu vou ter que ter um perfil profissional". Porque ainda mais que eu vou fazer plástica, né, eu preciso ter um perfil ali para mostrar meu trabalho e tal. E aí, quando eu estava no R2 da cirurgia geral, teve um dia, tinha uma cirurgiã plástica até que eu gostava muito de seguir, a Flávia Ju, não sei se vocês conhecem. Sim. Ela ela criou um projeto, chamava Padrinho Med. E a ideia dela era ligar um especialista a um acadêmico, e aí o acadêmico ajudava o especialista a fazer os posts no Instagram, e o especialista ajudava os acadêmicos a conhecerem mais a especialidade que eles tinham interesse. Aí eu achei muito legal. E aí, aí era um perfil no Instagram, né? Padrinho Médio. Aí em cada post tinha uma especialidade.
Aí você ia lá e falava, tipo assim, eu sou fulana, eu tenho interesse nisso, lá, lá. Aí eu fui lá no cirurgia, no post de cirurgia, e aí eu falei, eu sou Luísa, eu sou residente de cirurgia geral, mas eu vou fazer plástica, eu procuro acadêmicos que gostem de cirurgia plástica. E aí eu coloquei isso, eu lembro que um dia que eu tava de plantão lá no hospital, eu falei assim, vou jogar aqui e tal. Aí veio um monte de acadêmico me respondendo, mandando mensagem, mandando direct, assim, quero te ajudar, vamos fazer alguma coisa e tal, eu amo plástica, nanana. Aí eu falei assim, gente, então isso pode dar certo. Só que aí eu pensei, eu nem entrei pra plástica ainda, como é que eu vou fazer isso, né? Aí eu cheguei em casa, falei com meu pai, falei assim, pai, é o seguinte, tem esse projeto aqui, eu achei muito legal. Como eu nem entrei na plástica ainda, você vai ser o cirurgião plástico por trás do projeto. E aí eu vou ser a ponte entre você e os acadêmicos. Topa. Aí ele achou super legal, topou e tal. Falou, vamos fazer, tá, não. Aí, beleza, aí eu criei um grupo com os meninos, aí eu até fiz uma reunião online com eles, apresentei meu pai e tal. E tal. Aí eu falei, não, gente, beleza, então eu vou criar um perfil e aí a gente vai fazer isso. Só que eu era residente, né? Aquilo ficou ali. Eu falei, um dia eu vou criar um perfil. Aí eu tava pensando no nome e tal, porque a minha ideia na época era criar um perfil assim, totalmente profissional, 100%, sabe? Eu ia falar sobre cirurgia plástica, conceitos acadêmicos mesmo, ia ser assim, uma coisa muito profissional. Essa era a minha ideia de início. Aí, o que aconteceu? Um dia eu tava na cirurgia lá no hospital, uma cirurgia assim, dificílima, uma barrigada, assim, sabe? Tipo, horrível e tal. Aí, quando finalmente tava acabando a cirurgia, comecei a fechar a pele ali da barriga do paciente. Aí, meu preceptor virou pra mim e falou assim: Luísa, fecha direito, tá? Porque você sabe, a cicatriz é o mais importante. Aí eu lembro que na hora eu fiquei com ódio dele. Eu olhei e falei assim: cicatriz é o mais importante? Você tá zoando com a minha cara? Como assim? Tipo, a gente horas ali naquela cirurgia, bloco e tipo, sabe? Aquela loucura. Aí ele falou assim: você nunca ouviu falar isso? Não. Que o paciente só olha a cicatriz. Então, o mais importante na cirurgia é a cicatriz. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu tava tomando banho. Me deu um estalo, assim. Vai ser além da cicatriz o nome do perfil. Por quê? Eu vou mostrar que não é uma cicatriz, que a cirurgia não é uma cicatriz, é muito além disso. Então, foi aí que veio o insight e o nome Além da Cicatriz. E aí, realmente, aí eu criei, aí os meninos, nossa, muito fofos, começaram a me ajudar a criar os conteúdos e tudo. E aí foi realmente assim, se vocês forem lá nos primeiros posts meus, era realmente aqueles postzinhos, tipo assim, queimadura, sabe? Enxerto, sabe? Aquelas coisas bem assim, acadêmicasinhas mesmo e tal. E eu acho que por eles estarem me ajudando, por serem, né, acadêmicos ali me ajudando, eles meio que passavam o meu perfil para outros acadêmicos para me acompanharem. E aí, alguns acadêmicos começaram a me mandar direct perguntando como que era a minha vida. Assim, mas o que você faz na residência? Que hora você chega? O que você tem que fazer na residência? Como que é? Aí eu comecei a postar bastidores, né? Como que era o hospital, a residência, que horas que eu acordava, como que eu ia para o hospital, entendeu? Como é que era mais ou menos a rotina ali. Aí, quando eu comecei a fazer isso, veio muita gente pro meu perfil, assim, aí meu perfil cresceu muito, veio muito acadêmico querendo saber sobre isso. E na época foi quando eu comecei a estudar para a prova da plástica também. E aí eu comecei a falar sobre prova de residência, falar sobre estudos para a prova de residência, e aí começou a chegar mais gente. Então foi assim que meu perfil foi crescendo e virou, né, o que é hoje. Aí eu larguei totalmente a parte, tipo, vou fazer uma coisa acadêmica, e trouxe o profissional, mas trouxe também a Luísa, né? Não só a Luísa cirurgiã plástica, mas tudo que envolvia ali. E aí foi assim que foi criado Além da Cicatriz. E eu acho, Lu, que assim, as pessoas têm esse interesse em saber como é a vida do residente e do especialista, porque as pessoas levam em consideração o estilo de vida que elas querem levar no curto, médio e longo prazo. Mais cedo a gente estava conversando, acho que foi até com a Estela, né? Ela é lá de Barbacena também. E ela estava falando assim como ela não sabia quase nada de oftalmo, ela precisava de levar em consideração o estilo de vida que ela gostaria de levar, o tipo de trabalho que motivaria ela a acordar todos os dias e fazer. Porque existiam umas certas características ali da especialidade que é importante a pessoa levar em consideração. Sim. Na cirurgia plástica, assim, quais são as principais
coisas e características que você acha que o R0 deve gostar para pensar que talvez cirurgia plástica seja algo que vai agradar? Eu acho que para plástica você tem que pensar muito no longo prazo. As coisas não acontecem de um dia para o outro. E as residências são residências cirúrgicas, então são residências que vão demandar tempo, vão demandar sua saúde, entendeu? Então, assim, não dá para pensar no curto prazo, porque a residência, se eu pensasse só na residência, eu não teria feito. Porque a minha qualidade de vida, vamos dizer assim, durante a residência, eu não conseguia ter a qualidade de vida que eu gostaria de ter, que eu tenho hoje. Porque eu era residente e eu tinha minhas obrigações ali a cumprir, né? Então, eu acho que não dá para pensar no curto prazo para a cirurgia plástica, porque tem que passar pela cirurgia geral, que é pesado, não tem como falar, é ótimo. Não é ótimo, é pesado. É ótimo quando acaba, que você viu que, nossa, aprendi demais. Realmente, foi muito importante para minha formação. Mas enquanto você tá vivendo a cirurgia geral, não é gostoso. Entendeu? Você fica muito cansado. Eu tenho uma amiga que tá no R2 agora da geral. Toda vez que eu encontro ela, eu fico assim, gente, tadinha. Ela tá sempre, tipo, acabada, sabe? Eu fico assim, pô, que dó, sabe? Mas é isso. Então, não levem em consideração a residência. Você tem que pensar assim, pro futuro. O que você vai ser depois da residência? Porque vão ser 6 anos que, igual a faculdade, foram 6 anos ali que você, sabe, tá buscando o que você quer, mas que não vai ser a sua vida inteira. Mas, e aí, assim, pensando em médio e longo prazo, agora que eu terminei, né, a residência, eu ainda não acho que eu cheguei lá, do tipo, eu faço só o que eu gosto, entendeu? Minha rotina tem 100% das coisas que eu amo fazer e tal. Não. Porque eu terminei a residência, mas eu tô muito no início ainda. E a gente precisa de experiência em medicina, não tem jeito. Experiência é uma coisa que a gente só adquire com o tempo. E é o que a gente estava falando mais cedo, não dá para ter pressa. Então, hoje eu tenho uma rotina que é, tipo assim, 10 mil vezes melhor do que antes, como residente, mas que eu sei que não é a rotina que eu quero e nem que eu vou ter a longo prazo. Então, a longo prazo, eu tive muita sorte que eu vi meu pai, né? Essa evolução dele. Então, quando eu era pequena, eu lembro que ele trabalhava muito mais do que ele trabalha hoje, por exemplo. Então, eu acho que hoje ele tá, assim, numa rotina maravilhosa, numa qualidade de vida perfeita, entendeu? Mas eu ainda não cheguei nisso, porque eu acabei de formar, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Não é tipo, não, eu virei cirurgião plástico, agora eu vou ganhar rios de dinheiro, vou fazer só o que eu mais amo, sabe? Vou ter a rotina dos sonhos. Não é, né? A gente precisa buscar isso. Eu acredito que você também tenha passado isso, né? Com a psiquiatria. Não é que, tipo, nossa, agora tô surfando aqui. Não é, Com certeza. né? Então eu acho que a gente tem na cirurgia, eu acho que a cirurgia plástica ela dá pra gente uma possibilidade de qualidade de vida muito boa, mas é no longo prazo. Não é a curto nem médio. Eu acho que é a longo prazo, sabe? E não tem jeito, gente. Qualquer especialidade que você for fazer, qualquer trabalho que você vai fazer, tem que trabalhar pra caramba. Principalmente no início, tem que ralar. Quem não rala, não vai chegar onde quer, né? Então, eu acho que é muito disso também. Essa pressa de querer tudo pra ontem, sabe? Achar que eu vou pelo caminho mais curto e vai dar certo. Não é assim. Infelizmente, não é. Às vezes eu me pego meio ansiosa, assim, de, ai, sabe, tinha que estar acontecendo mais coisa na minha vida, mas eu paro e penso assim, eu só tenho que agradecer, sabe? Porque eu já passei por isso tudo e eu acho que a tendência agora é só melhorar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência também. E Lu, você falou muito sobre onde a gente quer chegar. Eu acho que esse objetivo, né, esse propósito aí, não é todo mundo que tem tanta clareza Sim. sobre isso. Quando você para pensar assim nesse chegar lá, o que que é esse chegar lá para você? Pois é, eu acho que esse chegar lá vai mudando também ao longo do tempo, né? Porque quando eu era acadêmico, o meu chegar lá talvez fosse passar na residência, né? Quando eu era residente, era terminar a residência. Agora que eu terminei a residência, eu já procuro um novo chegar lá, né? Mas eu acho que para mim o chegar lá é realmente conseguir alinhar o meu propósito com com a minha rotina, assim, com o que eu realmente faço. Sabe? Porque, gente, não tem jeito. A gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro. A gente precisa ganhar dinheiro pra gente sobreviver, né? E é claro que a gente quer ganhar mais dinheiro pra ter liberdade
e ter uma vida mais confortável, né? Seria muita hipocrisia falar assim, ah, não, eu quero só fazer o que eu amo sem ganhar dinheiro. Não é isso, a gente precisa, né? Então, eu acho que às vezes a gente fica muito numa ilusão de que a gente vai fazer só o que a gente ama e a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. E não é. Então, eu acho que a gente faz muito o que a gente não gosta tanto, o que a gente não quer tanto, pra gente conseguir, no futuro, fazer o que realmente a gente gosta. Então, eu vejo muita gente reclamando do que tá fazendo. Ah, eu não gosto disso. Eu faço muita coisa hoje que eu não gosto. Por exemplo, dar plantão. Eu não gosto de dar plantão. Não gosto. Mas eu dou plantão. Por quê? Porque eu preciso do plantão, entendeu? É uma fonte de renda que eu ainda preciso. Então, eu não vou pro plantão, tipo, reclamando, chorando e tal. Quando eu tô lá, eu faço o que eu tenho que fazer, sabe? Por quê? Acaba que eu aprendo também muito. Eu já gostei, tá? Não é uma coisa tipo assim, nossa, sempre odiei da plantão, não, eu já gostei. Mas chegou numa fase que, poxa, eu gosto muito mais de estar no bloco cirúrgico operando, eu gosto muito mais de estar no meu consultório, fazendo procedimento. É o que eu realmente gosto de fazer. Mas, não tem jeito, gente. A gente precisa ganhar dinheiro. E é entender que faz parte do processo, né? Faz parte, completamente. Então, eu acho que é meio que isso também. Eu vejo muito, por exemplo, também com o meu Instagram. No início, gente, eu fazia tanta coisa, assim, de graça, sabe? Porque eu achava que o Instagram não era o meu trabalho. Fazia muita coisa, assim, sabe? Sem cobrar nada. E aí, hoje em dia, eu já tenho outra visão. Eu já, sabe? Poxa, olha o tanto que eu já trabalhei de graça por isso, pra chegar onde eu tô hoje. E o meu Instagram acaba que é meu trabalho também. Uhum. Faz parte. Então, eu não posso sair fazendo as coisas de graça. Mas foi uma evolução também, né? Então, eu acho que é meio que isso. É a gente saber ter calma, sabe? Porque as coisas acontecem, mas a gente precisa batalhar muito antes para as coisas acontecerem. A gente precisa realmente buscar. Não é só, tipo assim, ah, eu quero isso, vai acontecer desse jeito. Não é, né? E Lu, acho que tem muitos R0s aí que estão ou na cirurgia geral ou ainda estão iniciando. O que você acha que é importante levar em consideração para escolher o serviço de cirurgia plástica? Olha, eu acho que para plástica é muito é importante porque a cirurgia plástica ela é meio que dividida entre reparadora e estética, né? Não é uma divisão que eu acho que é assim, eu não consigo falar, tipo assim, essa cirurgia é só estética ou essa é só reparadora. Eu acho que as duas têm muito se unem muito, sabe? Muito da reparadora tem estética e muito da estética tem reparadora também. A cirurgia estética nasceu da reparadora, então eu não acho que tem como a gente dividir muito, não. Mas, para fins burocráticos, acaba que divide assim, em estética e reparadora. Então, eu acho que é muito importante um serviço de cirurgia plástica ser completo nesse sentido. Então, ter tanto a parte reparadora quanto a parte estética, né? E aí, uma coisa que geralmente o pessoal fala, ah, então os serviços que são do SUS não vai ter estética e os que são particulares não vai ter reparadora. Não é bem assim. A gente consegue fazer muita cirurgia considerada estética pelo SUS, né? Lá no HC, onde eu fiz, a gente conseguia fazer várias cirurgias que são consideradas estéticas pelo SUS. E tinha muita questão da reparadora também. E também nos serviços particulares tem muito cirurgião plástico que faz reparadora. Não pelo SUS, entendeu? Então acaba que consegue. A pessoa que está no particular acaba conseguindo ver um pouco da reparadora também pelo particular. Eu acho que não existe nenhum serviço perfeito, né? Então, tem que ir pesando o que é bom, o que é ruim de cada serviço e ver o que tem mais a ver com você. Porque acaba que tem serviço que é muito mais reparador, sabe? Que os preceptores são mais para esse lado, então vê menos da estética. Ou o contrário também, às vezes é um serviço particular que quase não tem reparadora. Então, eu acho que o equilíbrio entre as duas seria o ideal. Né? Mas é claro que, por exemplo, o HC eu acho que era bem equilibrado. Só que, em contrapartida, o hospital é insuportável. O HC é um hospital chato, burocrático. A gente fica lutando lá dentro, sabe, para conseguir operar e tudo. Então, tem esse porém. Às vezes alguém vai escolher um outro serviço que é muito mais fácil, né, de estar lá, de operar e tudo mais, mas aí não vai ter tanto a reparadora ou não vai ter tanta estética. Então, tudo você tem que pensar.
Mas eu acho que para a plástica é importante, sabe, ter a questão da urgência, do trauma, da reparadora e também a questão estética. Então, eu acho que o principal é ver se o serviço, porque às vezes ele faz estágio em outros hospitais também, né? Então, acho que isso. E saber que você vai ter, assim, uma certa autonomia com seu paciente. Então, saber se no hospital que você tá tem ambulatório para você ver pré e pós-operatório, sabe? Que isso é super importante também para cirurgia. Então, porque tem alguns serviços que acaba que fica muito só no bloco, não tem tanto a parte de ambulatório. Então, acho que isso é o mais importante, assim, pensar o que você precisa para se formar cirurgião plástico? Eu preciso meio que ver tudo. Então, qual que é o serviço que vai me dar mais, Mas se entendeu? aproxima disso, né? Sim. E buscar por fora o que falta. Então, Lu, gostei demais, de escutar todas as suas vivências, né, pessoais, e me identifico bastante com toda a sua trajetória. E atualmente, no 12º período, com essa, com essa toda essa mídia, toda aquela coisa que envolve tanto de estudos, tanto a mídia por cima da medicina, né, a gente fica muito inseguro, a gente escuta muito falar que é tudo muito difícil, que não vai dar certo. Tem muita opinião legal, como você, né, deu, fortes conselhos aqui, mas a gente escuta também falar, muitos pontos negativos. Eh, você Qual o conselho que você daria para uma pessoa que está começando agora, vai prestar a prova de residência esse ano, que está querendo, assim, trilhar grandes caminhos na medicina mesma, fazer, residência, após, né, a especialidade, né, da residência? Olha, eu acho que eu fico um pouco triste, assim, com o caminho que a medicina tá levando, né? A gente sabe que, infelizmente, muitos médicos estão se formando por ano, né? Cada vez mais vagas. E as vagas de residência não aumentam junto, então realmente fica cada vez mais difícil entrar na residência. Mas o conselho que eu quero dar é não parem de estudar, não desistam da residência, porque eu acho que é o que vai te dar a melhor formação, sabe? O que está acontecendo hoje, tem muita pós-graduação de final de semana, que você paga ali um valor, e aí depois aí fala, mas depois é só fazer a prova de título, eu vou ter o título do mesmo jeito. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ter o título não é a mesma coisa de você ser bem formado. Então, não vão pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais curto, porque vocês estão se tornando médicos, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente trabalha com pessoas. Então, é uma responsabilidade com o paciente e com a população também, né? Então, não desistam da residência, por mais que é difícil, gente. Sempre foi difícil entrar na residência. E vai continuar sendo. Talvez seja mais difícil ainda, mas eu acho que quem quer fazer a medicina séria, com propósito, com qualidade, não desistam da residência. Porque é onde você vai ter a melhor formação. Não dá para comparar uma residência em que você vive aquilo ali, você vive a especialidade no hospital com preceptores, sabe? Com pessoas que são especialistas te guiando naquilo, com uma pós-graduação que você vai ver algumas aulas no final de semana. Não dá para comparar. Então, se vocês quiserem realmente ser especialista, porque às vezes não quer ser especialista, aí tudo bem. Mas se você realmente quer ser especialista, sigam pelo caminho que é o caminho mais correto, assim, que você vai ter a melhor formação. Você só tem a ganhar sendo bem formado. Porque você vai ter segurança com seu paciente, você vai ter respaldo. Sabe, não é fácil. Depois que a gente, né, vira especialista, eu lembro que eu fiquei assim, ah, meu Deus, e agora? Nossa, agora eu sou especialista, né? Mas, mas ao mesmo tempo eu tava segura porque eu tinha feito tudo que eu tinha para fazer, sabe? Então, o paciente que eu tava lidando, eu sabia que eu podia estar ali fazendo aquilo, que eu tinha base para estar ali fazendo aquilo. Então, isso é muito importante. Não deixem de seguir por esse caminho. E, assim, é difícil mesmo, mas saibam que vocês não estão sozinhos. Então, nós já passamos por isso, né? E nós estamos aqui para ajudar vocês sempre. Eu acho que a gente precisa continuar, sabe, com esse trabalho de
ter esse contato com o acadêmico de medicina mesmo, porque vocês são o futuro, né? E vocês que vão daqui para frente fazer acontecer a medicina. Então, Eu entendo que nem tudo são flores, né, eu tô falando assim: "Ah, eu quero um conselho legal, eu quero um conselho legal", mas, eu acho que a gente também tem que estar pronto para receber, conselhos negativos, que é até uma coisa que você postou, não sei se foi essa semana ou semana passada, sobre dias tristes, muito tristes, e depois você vai entender, né, aquilo tudo. Então assim, receber conselhos bons é legal, óbvio, mas você ter uma pessoa ali do seu lado para falar assim: "Não, isso aqui também não tá legal, não é assim", mas não trazendo pra negatividade, né, não trazendo assim: "Ai, você não vai conseguir. Ai, é muito difícil. Não vai dar certo". Teve um dia que eu fui conversar com um amigo que ele estava até fazendo medcurso, ele só falou coisa ruim pra mim, e aí eu fui e falei assim: "Meu Deus". Aí ele falou: "Vamos conversar pra me te explicar melhor". Eu falei assim: não quero mais escutar, né, porque, assim, acaba que a gente desanima sim. mas com certeza ter um bom currículo, né, essa boa formação que você acabou de falar, é imprescindível para todos nós que estamos caminhando para uma medicina, sim, que a gente não sabe muito bem o que que vai acontecer no futuro, né, mas uma medicina mais difícil, assim, um caminho mais difícil por ter que, lidar com a mídia e com a medicina junto, né. E Então Laura, assim, assim, desde eu, enfim, formei na faculdade tem 5 anos, não é tanto tempo assim, mas muita coisa já era bastante diferente que é hoje. Desde o meu primeiro período, tinha gente que chegava pra mim e falava assim: "Ah, mas você tá gostando agora só porque você tá no começo". Aí no meio da faculdade: "Ah, mas você tá gostando agora só porque você não chegou no internato". sim, Como se sempre a coisa fosse piorar. E o negócio é, a gente tem que escolher quem a gente vai escutar, porque sempre vai ter gente pra desanimar, mas tem muito mais gente que quer nos motivar. E a dica que eu sempre dou é: escute as pessoas que querem te motivar, que querem de fato te fazer crescer. Com E as certeza. pessoas que querem te fazer crescer, elas não necessariamente vão sempre passar a mão na sua cabeça. Às Sim. vezes elas vão apontar dificuldades, erros, que o propósito é te fazer crescer. Então, assim, ontem eu acho que a gente conversou com alguém aqui no podcast, foi com a Lu Amaral, da Corre Dermato. E eu falei assim, gente, se você tá seguindo alguém no Instagram que não tá te acrescentando nada, pra que você vai ficar Exatamente. remoendo aquele negócio ali? Escolha estar perto, assistir pessoas que de fato te inspirem, te motivem, porque elas estão aí, né? A Lu faz um trabalho super bacana, tem muita gente, tem muito residente na R0 que fala com brilho nos olhos da residência, da especialidade. E assim, pessoas que vão te colocar para baixo sempre vão existir. sim. E é sobre isso, né, escolher realmente filtrar, é um filtro, né, filtrar o que a gente vai ouvir. E assim, acaba que a gente, tende a ir para o lado, assim, do desânimo, mas quando a gente chega, assim, no local que tem tantas pessoas bacanas, indo no mesmo propósito, a gente fica muito satisfeito, muito feliz, de verdade. E, assim, é muito gratificante escutar profissionais como vocês, né, para dar conselhos bons, porque, infelizmente, a gente está passando por um momento muito difícil na medicina, né, de escutar coisas muito ruins também, e a gente fica ali, o algoritmo entrega, é difícil às vezes driblar, né, Uhum. mas com certeza é muito gratificante ter vocês pra gente se inspirar. Que bom. Lu, vamos caminhando para o final. Você falou, você estava no palco agora há pouco, né? Aham. Qual que foi o tema da sua palestra, Lu? Queimaduras. Queimaduras. E o objetivo, né, desse momento aqui da nossa gravação é para quem não pôde estar no congresso, você dá uma pincelada mais ou menos de qual foi o objetivo, qual foi a mensagem que você quis Uhum. passar para quem está aqui e quem sabe assistir você em alguma palestra futuramente. Eu trouxe esse tema, que é um tema muito importante da cirurgia plástica, né? Na verdade, da medicina, no geral, que é queimaduras, que é um trauma muito triste, né? É um trauma muito pesado. E é muito importante.
saber que a queimaduras, porque quando a gente pensa em queimaduras, muitas vezes a gente pensa, o cirurgião plástico que trata, mas na verdade não, é interdisciplinar, são muitas pessoas ali envolvidas, várias especialidades, médicas e não médicas, que estão ali para tratar a queimadura, porque realmente é algo muito sério e é uma coisa para sempre, né? Queimou, aquela cicatriz fica para sempre, né? E eu não tô nem falando só da cicatriz da pele. É realmente um estigma, né? Então, existe todo um trabalho ali psicológico também com esse paciente. Então, é um tema extremamente importante que eu acho que eu quis trazer muito, assim, do que o médico generalista precisa saber sobre queimadura, porque eu não queria trazer, assim, muito aprofundado da cirurgia plástica, porque eu não estou falando para cirurgiões plásticos, eu estou falando para acadêmicos de medicina que podem vir a se deparar com um paciente queimado. Então, saber do que se trata a queimadura, né? Por que é tão grave? Então, trouxe ali um pouquinho da fisiopatologia, da classificação, do que tem que fazer no atendimento inicial desse paciente e como, né, a gente pode, assim, lidar mesmo com esse trauma que é tão pesado, assim. E é um tema que eu gosto muito de falar sobre, é um dos temas que me fez querer fazer cirurgia plástica, porque, como eu falei, meu pai é cirurgião plástico e ele foi chefe do João 23, do Centro de Queimados, por muitos anos. E eu lembro muito dele com essa bandeira queimadura, sabe? Foi até hoje um tema que ele faz muita questão de conscientizar, sabe? E ele deu muitas aulas, muitas palestras sobre isso, inclusive em congressos acadêmicos. Então, para mim foi muito especial poder hoje eu estar dando essa aula, né, no lugar dele. E, assim, por mais que seja um trauma muito pesado, que é muito difícil, assim, eu realmente fico muito tocada quando eu recebo no pronto-socorro pacientes queimados. São histórias, na maioria das vezes, histórias tristes. Que, assim, a gente às vezes acha que a gente tem que ser muito frio como médico, né? Mas a gente é ser humano, não tem jeito, a gente se emociona ali. Então são os pacientes que eu fico, assim, mais tocada mesmo, sabe? Mas que também eu fico tão feliz quando a gente consegue salvar aquele paciente, que a gente consegue, sabe, trazer de volta a vida social daquele paciente. Então, é um tema que eu acho muito especial mesmo. E foi isso que eu tentei mostrar na palestra. Tenho certeza que foi um sucesso. Lu, eu acompanhei a do Congresso Carioca e foi muito boa. Ai, que bom que você gostou. Lu, para quem quiser te achar no Instagram, pode deixar suas redes, se divulga aí. Então, meu Instagram e o meu TikTok é o mesmo usuário, além da cicatriz. Uhum. Pode deixar o seu também. Meu Instagram é Laura SL Vidal. E o TikTok também, mas eu quase não uso TikTok. Gente, eu sou a Lisa, mais uma vez. Vou convidar todos vocês, se você gostou desse episódio ou dos outros que a gente já subiu, não deixe de seguir a gente no YouTube, no Spotify, para toda semana receber a sua dose semanal de inspiração. Segue a gente lá no R0 e eu tenho certeza que esse episódio ajudou muito na jornada de muitos R0s por aí. Muito obrigada. Obrigada.